Que a paz, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo permaneça na sua vida. E se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações, compartilha com alguém, deixa o coraçãozinho aí, se inscreva na onde você está assistindo esse vídeo. Hoje, capítulo 26 do livro de Mateus, tá? Do versículo 31 ao 35, o título Pedro é avisado. Vamos lá, gente. Mais uma vez, ler a palavra de Deus e aprender com ela. Isso aqui se chama o manual da nossa vida. Então, vamos ver aqui o que está nessa passagem. Então Jesus lhe disse: todos vocês, esta noite, se escandalizarão em mim, porque, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Glória a Deus, né, gente? Então, como nós vimos nos dois últimos vídeos, estava tendo. No último vídeo, estava tendo uma ceia, né? A última Páscoa. No, no antepenúltimo foi o Judas combinando com os príncipes dos sacerdotes para que ele fosse entregar Jesus. E, por certo, essa conversa aqui ainda era nesse jantar do vídeo anterior. E aqui Jesus deixa claro para os discípulos: essa noite vocês vão se escandalizar, vocês vão se assustar, vocês vão me negar, vocês vão fugir, vocês vão me deixar só. Em outras palavras, eu estou dizendo, né, gente? Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, fugirão. Então, o Jesus era o líder ali desses discípulos, desses homens, mulheres, desses seguidores. Então, ele estava dizendo ali que naquela noite ele seria entregue, porque ele sabia do futuro dele, né, gente? E só que Pedro, um discípulo amigo de Jesus, bem próximo, ele ele diz: em verdade te digo. Calma aí, Pedro. Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Então Jesus avisou Pedro, né, que ele negaria. O Judas traiu, os outros discípulos fugiu também. Nós vamos conseguir ver que o único que ficou até a morte mesmo, todo o tempo, foi o João, né? Nós vamos ler aqui mais para frente sobre isso. E Pedro fala isso, que ele não negaria Jesus, né? Que ele não se escandalizaria. Mas Jesus ainda fala: você vai me negar. E aí Pedro fala: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. E é interessante que mais para frente nós vamos ler, mas eu já vou adiantar aqui que quando eles vão prender Jesus, os homens chegaram, o único que foi para a guerra mesmo, foi para o conflito, para o combate, foi Pedro, que sacou de um punhal, né? Feriu o soldado chamado Malco. Então eu consigo enxergar por essa atitude que Pedro, ele, como ele diz aqui, ó, ainda que todos se escandalize, eu nunca me escandalizarei. Em verdade te digo
Ainda que me seja mister... Aí ele diz aqui, ó, no 35. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Então é interessante que nesse primeiro momento, quando ele saca da espada, corta a orelha de um soldado lá, e ele estava disposto a cumprir essa palavra, porque ele poderia morrer ali, antes de negar. Que ele nega Jesus numa outra ocasião, que nós vamos ler aqui também. Mas ele cumpriu a palavra dele. Ele só não morreu naquele dia, ele só não foi preso nesse dia aqui, porque Jesus fez um milagre. Colou a orelha do soldado, do homem lá, chamado Malcolm, e houve um milagre. Senão Pedro também seria preso ali, nesse conflito. Então Pedro cumpriu a palavra dele, mas depois ele temeu e negou, cumpriu o que Jesus disse também. Em todo tempo, não negue o Senhor. Não se escandalize nele, ainda que seja necessário perder pessoas, amigos, lugares, até a sua vida mesmo, como a palavra diz, que aquele que perder a sua vida por amor de mim, entrará no meu reino. Então, não negue, não se escandalize no Senhor. Mantenha a sua fidelidade nele, porque ele é fiel para manter a fidelidade dele contigo também. Então, essa aqui, gente, não vou estender muito nesse vídeo, porque é bem curtinho, bem claro, sobre o próprio Jesus. Ele era tão profeta que ele anunciava o que haveria de acontecer com ele, com os amigos dele, com os discípulos, porque ele veio para essa hora. Acredito que foi muito difícil para ele. Tem um momento que ele pede para o Pai passar o cálice dele. Mas ele foi fiel, ele cumpriu, e por conta dessa obra, dessa obediência dele até a morte de cruz, ressurreição, ele abriu as portas do céu para nós. E aí, olha que interessante aqui, ó, no 32. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Então, até ele estava falando do princípio, né, do presente, na verdade, que era aquela noite os discípulos se escandalizariam nele. Nos outros dias, porque aqui parece que foi na sexta, né, passa a sexta, sábado, e no domingo ele ressurge, né, ele ressuscita. Então, ele já estava falando, ó, quando eu ressuscitar, eu vou encontrar com vocês lá na Galileia, eu vou adiante de vocês, vou primeiro e vou, vou encontrar com vocês lá. Então, ele era um grande profeta, o Salvador, o príncipe da paz, o Emanuel, o Deus conosco. Ele sabia de todas as coisas, então ele já ia anunciando da sua morte, dos que se escandalizariam nele, e da sua ressurreição. E hoje nós estamos aqui falando dessa obra maravilhosa de Jesus, que ele operou através da sua obediência, abrindo o céu para nós ter comunhão com o Pai. Então, compartilha com alguém esse vídeo. Um beijo no seu coração. Não negue o Senhor por nada. Não traia o Senhor por nada. Não se escandalize no Senhor por nada. Mas seja feliz no nome do Senhor Jesus. Tamo junto. Paz de Deus.